Bom dia, pessoal. Atenção, né? Vamos começar a nossa aula. Deixa eu só alterar aqui a minha caneta point aqui. Atenção, tá aqui. Ponteiro, caneta. Ok. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre substância pura e mistura. Vamos entender qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura. Aí eu coloquei aqui algumas fotos de algumas substâncias puras e de misturas. Bom, tem aqui o ferro, né? Tá aqui, você está vendo aqui o ferro aqui, que é substância pura, que só tem ferro, né? Não tem outra coisa aí, só o ferro, né? Supondo que é ferro puro. Aqui o ouro também, né? Substância pura, tem ouro aí. E aqui eu estou supondo que a água é água pura, né? Porque se for água mineral, já não dá certo, já não é substância pura, já é uma mistura, né? Porque a água mineral tem sais minerais dissolvidos, você sabe disso, né? Ou deveria saber. Pois bem, aqui o leite, né? O leite é uma mistura, porque você sabe que no leite tem o que? Tem açúcar, tem o leite, a lactose, tem água, né? Aí tem água no leite, se duvidar tem mais água do que leite, né, pessoal? Aqui o café, tem a água, tem o pó de café, tem o açúcar, né? Refrigerante também tem o suco da fruta, tem gás carbônico, você sabe disso. Tem açúcar também, né? São misturas, né? Então o café, o leite e refrigerante são misturas, né? Água pura, ouro aqui e o ferro são substâncias puras. Nós vamos entender, né? Vamos entender os detalhes aqui. Vamos passar aqui a tela aqui, né? Então, substância pura. Coloquei aqui. É todo material com as seguintes características. Vamos ver aqui as características. Olha, as moléculas que formam substância pura são iguais, né? Se você analisar as moléculas da água pura, são todas moléculas iguais, né? Uma mistura não, você tem uma molécula diferente, outra, né? De outro jeito. Mas na substância pura, as moléculas que compõem aquela substância são todas iguais, né? Então, moléculas quimicamente iguais entre si. O que mais? Bom, quando a substância é pura, ela tem ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são valores constantes. Como assim, Antônio? Vamos supor, você tem o gelo. O gelo está derretendo, né? Enquanto o gelo está derretendo, a temperatura do gelo não muda, vai ficar sempre 0 grau. Até todo o gelo derreter, se transformar em água. Se você continuar fornecendo calor, vai começar a esquentar a água. Mas enquanto está derretendo, a temperatura não muda. O ponto de fusão, que é a temperatura de fusão, não muda, né? Assim como o ponto de ebulição também. Então, quando a substância é pura, essas constantes, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade, isso não muda. O que mais? Se fosse uma mistura, mudaria, né? A temperatura se mantém inalterada no início até o fim da mudança de estado físico. Eu estava falando agora há pouco, né? Durante a fusão, durante a vaporização, a temperatura, o ponto de fusão não muda, é sempre o mesmo valor, tá certo? Tem mais aqui. Outra coisa importantíssima, deixa eu tomar aqui uma águazinha. É o seguinte, a substância pura, ela tem uma fórmula. Por exemplo, a água é H2O, né? O gás oxigênio é O2. Não confundir oxigênio com gás oxigênio, né? O elemento químico oxigênio é só o O. O gás oxigênio é O2, né? Essa diferençazinha. Então, o sal de cozinha, né, que é o NaCl, né, a fórmula é o cloreto de sódio, né, que Cl é cloro, Na é sódio, né, sal de cozinha, que você usa para colocar na comida. O ouro, né, a prata é Ag, é porque você deve ter comentado com você que vem do latim, né, a derivação da palavra. E aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, né, 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio. Então, a substância pura, ela tem uma fórmula. A mistura não tem fórmula, né? Depende das proporções que você colocou lá. Tudo bem? Vamos para frente. Substância pura simples e substância pura composta. Vamos ver qual é a diferença disso aí. A substância pura simples, né? Deixa eu botar logo o desenho aqui da composta também, né? Aqui é a composta. Então, aqui é a dupla, você vê a diferença.
A substância pura simples, as duas aqui são substância pura. Só que uma substância pura simples e outra substância pura composta, tá certo? Qual é a diferença, professor? É o seguinte, quando a substância é pura simples, as moléculas, né, são feitas todas do mesmo átomo. Só tem aqui oxigênio, ó, né? Só tem aqui oxigênio. Por exemplo, aqui uma molécula, né? Isso aqui é uma molécula. Aqui é outra molécula, né? Do gás oxigênio, né? Tudo, as moléculas são feitas pelo mesmo elemento químico, tudo é oxigênio. Se você olhar aqui a molécula da água, né? São dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, são átomos diferentes. As moléculas são iguais, porque a substância é pura, né? As moléculas são iguais entre si, certo? São iguais as moléculas, né? São todas iguais entre si. Tá vendo aqui? Isso é uma característica da substância pura. Mas a diferença entre a substância pura simples e a composta é que a pura simples, as moléculas são feitas pelo mesmo elemento químico. Tudo aqui é oxigênio, tudo aqui é oxigênio, né? Quando a substância é pura composta, a molécula é composta de elementos químicos diferentes. Ó. Tem 2 hidrogênio e tem 1 oxigênio. Então, essa aqui é a substância pura simples e essa aqui é a substância pura composta. Tudo bem? Vamos para frente. Alotropia, que é um fenômeno interessante, pessoal. Que é alotropia. Ó. Você tem o mesmo elemento químico, no caso aqui o oxigênio, formando substâncias diferentes. Ó. Aqui o oxigênio forma o gás oxigênio, né? Gás oxigênio, que é o O2. E o mesmo oxigênio, o mesmo elemento químico, forma o ozônio, né? Que é o O3. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Esse 3 aqui, esse mais aqui embaixo, aqui, o 2 também, mais aqui embaixo, porque ficou mal feito, né? Então, o que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico forma uma substância diferente. Aqui o oxigênio, o elemento químico oxigênio, forma o gás oxigênio, né, que é o O2, e forma o ozônio, né, que é aquele gás que nos protege dos raios ultravioleta, que você viu lá no 6º ano, né? Tem a camada de ozônio, né? Aí nos protege contra os raios ultravioleta vindo do sol. Você deve estar lembrado disso, né? Pessoal, existem outras formas alotrópicas? Existe, né? Por exemplo, o carbono. O carbono ele forma diamante e forma grafite, né? Depende do arranjo das moléculas, né? Vai formar diamante ou grafite. É possível transformar um outro. A natureza faz isso, né? No caso do grafite, mas leva muito tempo para transformar em diamante, né? Os japoneses descobriram uma maneira de transformar, né? Fazer diamante sintético. Mas o cara que trabalha com joias, ele consegue diferenciar o diamante natural feito pela natureza, que demora milhões de anos para ser convertido, e o diamante artificial, né? Que os japoneses fizeram para colocar em broca, né? Você tem aquela para perfurar um poço de petróleo, né? Você bota uma broca e bota lá no começo dela, bota diamante, porque o diamante é a substância mais dura da natureza. Então consegue perfurar qualquer coisa, né? Tudo bem? Então, formas alotrópicas é quando duas substâncias, né, são formadas pelo mesmo elemento químico, né? Oxigênio e ozônio. Tudo é feito de oxigênio, só que aqui são 2 átomos de oxigênio, aqui são 3 átomos de oxigênio. Tudo bem? Pessoal, agora vamos para as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Qual é a diferença disso aqui? Ó? Vamos com calma aqui, né? Depois a gente volta lá na substância pura simples, pura composta, se tiver alguma dúvida lá. Mas vamos ver aqui. Quando é que a substância é homogênea, né? Substância não, né? A mistura. Quando é que a mistura é homogênea? Quando você olha para ela e você vê apenas um aspecto, né? Você sabe que o café é uma mistura, mas você não vê o café, a água e o açúcar diferenciados, né? Você vê só aquele líquido preto lá. Então é uma mistura homogênea. Você sabe que é uma mistura que tem várias substâncias ali envolvidas, né? Mas você não consegue a olho nu, né? Só com seu olho e ver separadamente o açúcar, o café e a água. Você vê só esse líquido preto aí, tudo homogêneo. Agora, quando a mistura é heterogênea, você vai perceber os componentes da mistura. Aqui, ó, eu tenho areia lá embaixo, aqui eu tenho água e aqui o óleo. Né? São 3 coisas, né? É uma mistura, né? São 3 aqui componentes, mas você consegue ver cada um deles. Você vê a areia, você vê a água
e você vê o óleo. Então a mistura heterogênea. Então a diferença básica entre as duas, né, a mistura homogênea e a mistura heterogênea, é que a mistura homogênea você não vê a olho nu os componentes envolvidos. E na mistura heterogênea você vê os componentes envolvidos. Ó. Você está vendo, né? O óleo lá em cima, que é a água, e a areia lá embaixo. A diferença básica é essa. Vamos ver aqui mais adiante. Por isso eu dei mais um exemplo de mistura homogênea. Água com sal, né? Você olha para a água com sal, você não vê o sal nem a água diferenciada. Você vê aquela mistura lá. Não sei que você bote muito sal e fique lá no fundo do copo, fique o sal depositado, né? Mas você saturou a mistura, né? Mistura saturada, não dá certo. Tá aqui, ó. Mistura homogênea. O que ele diz aqui? Possui apenas um aspecto, né? Isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Você está vendo aqui água com açúcar, né? Açúcar dissolvido, né? Não vai botar muito açúcar não, porque não vai ficar lá embaixo depositado. Mas o açúcar dissolvido, né? Você sabe que é uma mistura, que é água e açúcar. Mas você não vê o açúcar e não vê a água diferenciada. Vê só aquele líquido lá, né? Que tem água e tem açúcar. Então, mistura homogênea, né? A mistura heterogênea, né? Mistura que apresenta, né? Misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, tem propriedades distintas em sua extensão. Se você olhar aqui para água e óleo, aqui embaixo é água, tem uma propriedade. A água tem uma propriedade, né? E aqui em cima é o óleo que tem outras propriedades, né? Então você vê aqui diferenciado a água e o óleo. Então é uma mistura heterogênea e aqui é uma mistura homogênea, certo? O negócio está aí aqui, meu caro. A questão do IFCE, você sabe que essas entidades, né, universidades, Enem, eles sempre colocam a exceção das coisas, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui você tem água e areia. Você tem duas fases aqui. Como assim duas fases, Tony? Você vê a areia e vê a água. São duas fases, né? E duas substâncias, né? A água e a areia. Duas fases e duas substâncias. Aqui você tem óleo, água e areia. Você tem três fases, né? Você tem aqui a areia, tem a água e tem o óleo. São três fases e tem três substâncias diferentes: areia, água e óleo. O negócio está aqui, o aluno se enrola aqui, né? O aluno não assistiu a aula direitinho, não prestou atenção, se enrola aqui, ó. Porque aqui você tem três fases, preste bem atenção, ó. Você tem a limalha de ferro lá embaixo, e tem a água, outra fase, e tem o gelo, que é outra fase. São três fases, mas são apenas duas substâncias. Três fases aqui, mas apenas duas substâncias, porque a água e o gelo é uma substância só. A diferença aqui é que a água é líquida e aqui a água é sólida, mas é a mesma substância. Então cuidado com isso, né? Você vê água e gelo, é a mesma substância. Aqui são três fases. Ele pergunta assim: a mistura de malha com ferro, água e gelo tem quantos componentes? Tem quantas fases? Tem três fases. Tem quantas substâncias? Duas, que é a limalha de ferro e a água, né? Porque água e gelo é a mesma substância. Ficou claro isso para você, né? Então vamos para frente. Deixa eu apertar aqui de novo aqui para completar aqui deixa eu ver se agora completou. Olha, eu sei que o pessoal tem muita dificuldade de ler gráfico. Eu sei disso, né? Mas é importante. Às vezes a questão não tem cálculo nenhum. É só você olhar para o gráfico e conseguir fazer a leitura correta do gráfico, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho as temperaturas, né? Ó, menos 10 graus, 0 grau e 100 graus, né? Esse PF aqui é ponto de fusão e PE é ponto de ebulição. No caso aqui é a água, né? Água pura, uma substância pura, né? Então veja bem aqui, eu tenho aqui o gelo, ele está a menos 10 graus Celsius, né? Não vai dizer menos 10 graus negativo não, porque se é menos 10 graus só pode ser negativo, né? Então eu tenho aqui menos 10 graus Celsius, o gelo. O gelo só começa a derreter quando ele chega a 0 grau. Você vai ter que esquentar o gelo, esquisito, né? Esquentar o gelo, mas é isso mesmo, certo? Então você vai pegar, vai começar a fornecer calor a esse gelo. Ele está a menos 10, ele vai esquentando. Quando ele chegar em 0, quando o gelo chegar em 0 grau, ele vai começar a derreter. E você continua fornecendo calor, com massa ali, com alguma coisa aí.
alguma fonte de calor. Então, quando ele chega a 0 grau, o gelo vai começar a derreter. E a temperatura dele não vai aumentar. Enquanto ele estiver derretendo, né, aqui na parte verde aqui, ó, a temperatura não muda. Preste bem atenção. A temperatura estava aumentando aqui, vem aumentando aqui, aumentando, né, aumentando a temperatura. Está subindo aqui o gráfico, né, que está aumentando a temperatura. Era menos 10, veio para 0, né, aumentou. Mas enquanto o gelo está derretendo, a temperatura não muda. Isso é uma propriedade das substâncias puras, né? Durante uma mudança de fase, a temperatura não sofre alteração, a não ser que seja uma mistura, né? Aí é outra história. Mas substância pura, durante a mudança de fase, a temperatura não muda. E você continuou a fornecer calor. Só vai começar a esquentar a água resultante do gelo, quando todo o gelo derreter. Quando todo o gelo derreter, a água vai começar a esquentar. Tá aqui, ó. A água começando a esquentar. A água vai esquentando, 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 esquentando. Chegou bem aqui a 100 graus, né? Chegou aqui a 100 graus. Aí você continua fornecendo calor, ela vai começar a vaporizar. Tá vaporizando aqui, ó. Você está fornecendo calor, ela está vaporizando. E a temperatura não está subindo, porque está mudando de fase, né? Está passando do estado líquido para o estado gasoso. Quando toda a água vaporizar, é que o vapor resultante vai começar a esquentar. Isso é, se você continuar fornecendo calor, né? Então o gráfico aqui ele mostra o seguinte, que enquanto uma substância pura muda de fase, sofre fusão ou sofre ebulição, aqui no caso da água, ela não muda de temperatura, a temperatura se mantém constante. Então um gráfico simples, né, que sempre aparece aí em provas por aí, né? Temperatura, né, e aqui os tempos, né? O tempo vai passando, a temperatura vai subindo, né? Aí você vai analisando aqui, a temperatura sobe aqui até começar a derreter. Quando está derretendo o gelo, a temperatura não muda, né? Quando todo o leite, toda a água derrete, aí todo o gelo derrete, aí começa a esquentar a água, né? Esquentando. Aí quando começa a vaporizar, não aumenta a temperatura, só vai aumentar quando toda a água vaporizar. Tudo bem? Vamos para frente. Aqui uma questãozinha, né? Deixa eu apertar aqui para uma questãozinha para você exercitar aqui o que você aprendeu. A questão da Unisa de São Paulo. A questão é a seguinte: em qual das sequências a seguir estão representados um elemento químico, uma substância simples, né, pura simples, e uma substância pura composta, tá certo? Então tem três coisas aqui, tem três aqui, tem três aqui, tem, né? Então ele quer que você diga qual das opções tem primeiramente um elemento químico, depois uma substância simples, pura simples, e por último uma substância pura composta. E aí, o que é que você me diz? Vamos analisar aqui, né? Você tem que aprender a fazer prova, né? Você tem que aprender a fazer prova. Vamos lá, o item A, H2. Ora, o H2 ele não é um elemento químico. Se fosse só H, aí seria o elemento químico hidrogênio. Mas H2 já é uma substância, né? Já é o gás hidrogênio. Então essa aqui já não é, porque o primeiro tem que ser um elemento químico. Então o H2 não é um elemento químico. Ele é o gás hidrogênio, já é uma substância, né? Então você já anula o item A. O item A não é. Já anula, né? Não é. E também já anula o D, ó, né? Anula o D, por quê? Começa com H2 também. O H2 não é um elemento químico. Vamos para o item B. Elemento químico, nitrogênio, só o N, correto, né? Correto. NaCl, que é NaCl mesmo, professor? É o cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele é feito por um átomo de cloro e um átomo de sódio. Uma substância simples, não é simples, porque tem átomo diferente, tem um cloro e tem um sódio. Como é que eu vou saber disso? Você vai saber fazendo exercício, né? Vendo, né? Se familiarizando com o assunto, né? É assim que você vai identificar aqui o cloro e o sódio, são átomos diferentes. Então não é uma substância simples. Para ser uma substância pura simples, tem que ser feita com átomos do mesmo elemento químico, né? Então já não é o item B. Não é o item B. O C, vamos ver aqui o C. Cl é cloro. Elemento químico aqui só é cloro, né? Substância pura simples, N2 é o gás nitrogênio. Se fosse só N, seria o elemento químico, mas é N2, então é o gás nitrogênio. A outra aqui, a substância pura composta que tem o cloro e tem o sódio. Então a resposta correta aqui
É o item C. C de casa, C de certo, né? Na dúvida, chute C, né? C de certo, né? O pessoal tem essas histórias, né? Isso é brincadeira, pessoal, viu? Então, entenderam aí, né? Aqui o elemento químico, que só é cloro, né? Ah, eu poderia pensar que o C é um e o L é outro. Não, você poderia pensar não, porque se você for analisar, quando é um elemento químico, a primeira letra é maiúscula, mas a segunda é minúscula. Aqui é sódio, né? Não poderia ser, né? Aqui, ó. Pensar que isso aqui é um I, não é, né? Você vai ver essas regrazinhas na tabela periódica, né? Esse L aqui é um L minúsculo, não é um L maiúsculo, né? Então vamos lá. Então, tudo bem aí, né? Vamos para frente. Separação de misturas, porque é possível se separar uma mistura, né? Aí eu coloquei aqui as mais comuns: a catação, a decantação, a centrifugação, a filtração, a evaporação e a destilação. Existem outras, existe. Eu coloquei as que tem as mais famosas, né? Vamos ver cada uma delas aqui. Primeiro, a catação. Olha, o aluno quando não estuda, ele fica desconfiando. Isso é tão fácil que ele fica desconfiando. Não, só pode estar errado, né? Catação é você catar mesmo. Ele tem uma mistura de feijão e pedrinhas, né? Que para você, o feijão, quando você colhe lá da lavoura lá, vem umas pedrinhas no meio também. Então tem que separar as pedrinhas, até na sua casa, quando chega dentro do saco, ainda vem pedrinha. Então você vai separar, né, as pedrinhas do feijão. Você vai fazer uma catação, né? Porque aqui é uma mistura heterogênea, né? Você vê tanto o feijão como vê as pedrinhas, tá certo? Mistura heterogênea. Para separar, você faz a catação. Você tira as pedrinhas manualmente, né? Tá fazendo uma catação, tá catando, né? Como o pessoal chama. Tudo bem? É uma catação muito fácil. Vamos ver outra. A decantação. Não sei se você lembra lá do sexto ano, né? Lá do tanque de decantação, quando eu expliquei para vocês sobre o tratamento da água, né? Vamos lá. Você tem aqui água e areia. Então, a areia, como é mais pesada, ela vai descendo, né? Se deposita todo no fundo do recipiente. Isso é uma decantação, né? Acontece muito nas estações de tratamento de água, né? Você bota lá o tanque de decantação, bota lá a água suja, espera a sujeira descer lá para o fundo, né? É a decantação. Então, a decantação consiste em você esperar que a sujeira mais pesada vá para o fundo do tanque. Tudo bem? Decantação. Essa é fácil, né? Também, né? A centrifugação, né? Muito comum na sua casa. Você tem aqui a máquina de lavar, você tem a roupa molhada, né? Você vai centrifugar, você faz a roupa girar bem rápido, né? Para separar a água da roupa, para a roupa ficar enxuta, né? Claro que não fica totalmente, mas fica quase seca, né? Quando você tira da máquina, ela está quase seca. Então você centrifugou. Outra maneira, o exemplo muito comum é quando se quer separar, quando se faz o soro, né? Você está lembrado do soro para veneno de cobra? Você injeta o veneno no cavalo, depois tira o sangue do cavalo, aí centrifuga esse sangue para separar o sangue do soro, né? Faz a centrifugação. Então centrifugar é fazer a mistura girar bem rápido, aí um componente separa do outro. Tudo bem? Vamos lá. Outra aqui, a filtração. Essa também é muito comum na sua casa, né? Consiste em você fazer o líquido atravessar um filtro, né? Pode ser um filtro de papel, ou filtro daqueles que tem filtro de argila, né? Para a água passa, né? O líquido passa e as partículas sólidas ficam, né? Então é uma filtração. Nessas estações de tratamento também tem filtração, só que você bota camadas de areia, camada de areia fina, areia grossa, areia mais grossa, aí a água vai atravessando essas camadas e vai sendo filtrada, né? Tirando aquela sujeira, tá certo? Então a filtração você conhece também. A evaporação. Pessoal, vocês sabem como é que o sal é obtido? Sal de cozinha, né? O NaCl, né? O cloreto de sódio, né? É o seguinte, você pega a água do mar, né? Que é salgada, você espalha assim no terreno. Você está vendo aqui a foto aqui da salina, né? Você espalha essa água, espera a água evaporar, né? O sol esquenta a água evapora, né? Passa para o estado gasoso, fica só o sal. Você vem, recolhe o sal, manda para a indústria, ensaca, limpa direitinho, né? Bota iodo, né? Para tireoide, né? O pessoal sabe disso, né?
É uma lei, né? Nos países tem que colocar iodo no sal para não dar problema na tireoide, né? Tudo bem. Então, a evaporação você quer separar água do sal, né? Da água salgada. Você bota lá a água lá, espera a água vaporizar, vai só a água, fica o sal, você recolhe o sal, né? Ou você achava que quando a água do mar evapora o sal também ia? Porque se o sal fosse, choveria chuva salgada, pessoal. Então quando evapora a água do mar, vai só a água, o sal fica, tá certo? Pessoal, e se eu disser vaporização? Tá certo, né? Porque a evaporação é um tipo de vaporização. E se você lembrar do sexto ano, eu coloquei os 3 tipos, né? Coloquei a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é uma vaporização lenta, a ebulição uma vaporização rápida e a calefação uma vaporização muito rápida, né? Só para lembrar, exemplo de evaporação, né? A água secando no varal, né? Vai secar lentamente. Ebulição, água fervendo na chaleira. Não diga a chaleira fervendo não, que a chaleira não ferve, quem ferve é a água, né? E a calefação, quando você joga água sobre uma chapa quente de ferro, né? Quando você joga água, a água vaporiza quase que instantaneamente, né? A destilação, essa é importante, pessoal. Olha aqui. Você tem aqui água salgada, né? Aí que você quer separar. Você não quer pouca água, você não quer botar lá, você não quer botar lá no sol, não, né? Você fala o seguinte: você monta esse instrumento aqui, né? Que é chamado destilador. Vamos lá, ver se você entende isso aqui, ó. Você tem aqui um balão volumétrico, né? Que é onde está a água salgada. E aqui uma fonte térmica, né? Fonte de calor. Você vai esquentar essa água. Quando essa água começar a vaporizar, né? Começar a vaporizar, passar para o estado gasoso, o vapor vem por aqui, né? Não vem para cá não, aqui está fechado, né? Aqui está fechado, aqui está fechado. Isso aqui é um termômetro para medir a temperatura, né? Você sabe disso. Então o vapor vem por aqui o vapor, né? Vem por aqui. Quando ele chegar por aqui, o vapor, vê se você consegue enxergar aí, tá, a foto não está muito boa, mas dentro desse tubo grosso aqui, ó, desse tubo grosso aqui, ó, tem um tubozinho que vai passando por dentro, ó, né? Aqui por dentro, ó, tem um tubozinho menor. Então, quando o vapor chega aqui por fora, ele bota a água fria para esfriar o vapor, mas a água não entra em contato com o vapor, tá certo? A água só para esfriar o vapor, mas não entra em contato não. Tem um vidro aqui separando. Então esse vapor, quando esfria, volta a ser água, condensa, né? Aí cai aqui a água, só a água pura, já sem o sal. O sal ficou, né? Quando vaporizou aqui, foi só a água, só o vapor, o sal ficou. Então a destilação, ela serve para separar, por exemplo, água e sal, né? Você vaporiza a água passa aqui pelo que eles chamam de condensador, né? Que faz o vapor condensar. Aí a água vapor volta a ser água e cai aqui nesse recipiente aqui, já água pura, sem nenhum problema. Tudo bem? Agora que cai em prova essa aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu acho que sabe, que o gás butano, desculpa, a gasolina, querosene, o diesel, todos esses produtos vêm de onde? Do petróleo, né? Da pedra óleo. O álcool não. O álcool não vem do petróleo. De onde é que vem o álcool? Exatamente, da cana de açúcar, né? Então, agora como é que eu pego o petróleo? Porque você, quando tira o petróleo do solo, vem só aquela substância preta, né? Aquela mistura preta lá. Como é que você vai separar a gasolina, o querosene, o diesel, o gás butano, o gás natural, né? Como é que você vai fazer isso? Você faz a destilação fracionada. O que é isso? Porque essas substâncias, o gás butano, a gasolina, o querosene, o diesel, eles têm pontos pontos de ebulição diferentes, né? Então se bota aqui para esquentar, né? Quando está a 20 graus, né? Quando aquele preto está a 20 graus, começa a sair o butano. Você vai esquentando, né? Está a 20 graus, você vai esquentando, né? Quando está a 150 graus, sai a gasolina. Aí você vai esquentando, continua esquentando. Quando chega a 200 graus, começa a sair o querosene. Sai por um tubinho aqui, né? Aí condensa, cai lá no líquido, né?
300 graus sai o diesel, né? E assim vai, ó, o óleo combustível, né, 370, e no finalzinho, né, quando já tirou tudo quanto é de bom, aquela que restou, né, a gente utiliza para fazer asfalto, né, pavimentar as ruas. Então você vê parafina também, né, fazer vela, né, você não sabia que a parafina vem do petróleo, vem, viu? Então para você ver que tudo do petróleo é utilizado, né, até a última coisa lá, fica só aquela borra mesmo lá, é o asfalto que serve para pavimentar a rua. Então, para separar os componentes do petróleo, você usa que processo de separação? A destilação fracionada. Né? Que você separa o gás butano, a gasolina, o querosene, o diesel. Por favor, o álcool não. O álcool vem da cana-de-açúcar. Né? Tudo bem, meus caros? Tem mais alguma coisa aqui? Não, deixa eu voltar para o começo lá, para a gente aqui rapidinho ver o que é que foi dito aqui hoje, né? Então tá aqui, nós falamos das substâncias puras e das misturas. Entendemos que as substâncias puras têm moléculas quimicamente iguais, né? Elas têm ponto de ebulição e fusão constantes, né? As misturas não. Aí vimos que existe mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea tem só um aspecto, né? Você não vê os componentes envolvidos. A mistura heterogênea você vê os componentes envolvidos, né? Então, falamos isso aí. Aí você vai rever essa aula depois, né? Ver os processos de separação, né? A destilação fracionada. Depois é bom de você estar gravado essa aula aqui, que você revê várias vezes, né? Aí você vai esperar que eu vou colocar lá no grupo do nono ano, né? Não sei se nós estamos em abril, né? Lá pelo dia 15, por aí, eu coloco uma avaliação online já valendo para o segundo bimestre, tá certo? Porque aquela primeira que você fez foi válida para o primeiro bimestre, né? Que aliás, pessoal, eu tenho quatro nono anos, tendo em média cada um com 40 alunos, então era para ter 160 provas feitas, né? Tinha 105 só. Vamos ver se essa agora, né? Essa agora sobre misturas e separação de misturas, né? A gente consegue chegar pelo menos a 140 alunos fazendo essa prova, né? Porque eu deixo lá um mês, você tem tempo demais para fazer, né? Bota o link lá, fica lá um mês aberto. Mas depois que fecha, você não faz mais. E outra coisa, é importante você colocar o seu e-mail correto, né? Porque a nota vai para o seu e-mail, depois que todo mundo faz, que eu fecho na avaliação, o Google envia o e-mail para você. Tudo bem, meus caros? Então tenham todos um bom dia e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal.